esse lugar aqui se manifeste também lá, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Deus abençoe vocês, Deus abençoe as tias também, com sabedoria. Vai com Deus, podem ir lá em nome de Jesus, amém. Agora receba com forte aplauso, pastora Renata, pastora, que Deus lhe use. Levante suas mãos para cá em nome de Jesus, vamos orar por ela. Pai, nós pedimos a tua bênção, Deus, que pastora Renata, ela seja usada pelo Senhor. Retira todo tipo de inquietude do coração e que ela não tenha temor algum, Senhor Deus, medo nenhum de falar aquilo que o Senhor colocou no seu coração. Que ela fale, Senhor Deus, aos nossos corações. Que ela seja a boca de Deus. Que ela seja, Senhor Deus, usada agora pelo Senhor, pelo Teu Espírito Santo. Abençoe em tudo. Nós abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém, amém. Deus abençoe, minha pastora. Amém, graça e paz. Hoje eu estou com o fonezinho aqui, tentando poupar minha voz. Vou tentar ser educadinha hoje, não gritar, gente. Eu tenho 2 cultos para pregar, amém? Bom dia, você pode se assentar. Esse é o mês da santidade. E eu comecei a perguntar ao Senhor o que Ele quer falar conosco nesse mês. E eu estava ali, perguntei ao pastor André, eu estava sem o meu celular. E eu ouvi o Espírito Santo dizendo para mim: santifica-os na tua palavra, ou na tua verdade, porque a tua palavra é a verdade. E quando a gente ouve a palavra santidade, ela dá um ênfase e nos mostra muitas das vezes um lugar de perfeição. Mas santidade não tem a ver com perfeição, tem a ver com quem você parece. Quando a Bíblia, é Jesus que fala isso em João 17:17, ele vai dizer: santifique a minha igreja na tua verdade, porque a tua palavra é a verdade. Ele estava para ir para a cruz, pastor André, nesse momento. E ele estava orando antes de ir para a cruz. E lá naquele momento ele orava por mim e por você. Ele já intercedia por mim e por você. Por quê? Porque ele sabia que o mundo, ele jaz o maligno, e que seria difícil, mas que seria possível. Porque ele deixou para nós a sua palavra. E a santificação, ela é um processo. Ele vai dizer: santifique-os na tua palavra. E aí ele me disse assim: Renata, como pai, porque santidade significa separado, exclusividade. Como pai, eu quero que eles sejam a minha imagem, que eles tenham a minha imagem, o meu caráter, o meu comportamento. Mas eu também sou noivo e vou vir buscar eles como minha noiva. E como marido, eu quero exclusividade. Vocês me entenderam? Santidade é separação. Quem aqui é casado? Você exige separação depois que você colocou uma aliança no dedo do seu cônjuge? Você exige separação? É isso. Não é perfeição. Quando você coloca uma aliança no seu cônjuge, você não está falando se vai ser perfeita. Você vai ser exatamente como eu idealizei que você seja. Não, o que o cônjuge está dizendo é: você é minha, e junto no processo nós vamos nos tornar um. Amém? Eu queria só dar essa introdução de santidade. Minha voz já está aí, né? E o texto que eu quero deixar como base desta manhã está em Jeremias 18, de 1 a 4. Se eu pudesse dar um tema para essa mensagem, seria quebrada, mas na mão dele. Diga comigo: quebrado,
mas na mão dele. E diz assim: a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá farei ouvir as minhas palavras. Entenda algo: o primeiro comando de Deus para Jeremias é: levanta-te. Deus poderia falar com Jeremias ali exatamente onde ele estava, mas muitas das vezes Deus espera que nós demos uma resposta ou um movimento àquilo que Ele está nos falando. E a Bíblia vai continuar dizendo: e descia à casa do oleiro. Ele se levantou e fez exatamente como o Senhor havia dito. Eis que ele estava trabalhando sobre as suas rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer outro vaso, conforme lhe pareceu bem aos olhos. Nesta manhã eu quero fazer com você um passeio profético. Quando a gente olha para Jeremias capítulo 1, tem o chamado de Jeremias. E Deus começa a convocar Jeremias para a missão daquilo que ele queria fazer através de Jeremias. E ele vai dizer assim: que antes que você formasse ou fosse formado no ventre da tua mãe, eu te escolhi ou te santifiquei. Santificar é separar. Algumas versões vai falar: eu te separei. Outras versões vai falar: eu te santifiquei, e as nações eu te dei por herança. Entenda algo: como o Pai, Ele te formou, te separou, te ungiu, te chamou para que você fosse uma resposta para esse tempo. Algumas vezes Deus vai falar conosco. Existem alguns métodos de ensino, mas com Jeremias agora, ele não só quer falar, ele quer mostrar pedagogicamente o que Deus estava falando. Jeremias, o que você vai viver a partir desse momento, você não só vai ouvir, você vai ver, porque eu quero que você entenda a intensidade da mensagem que você vai começar a carregar a partir de hoje. Jeremias, você não só vai ouvir de mim o que o povo está fazendo, mas você vai ver como eu vejo. E ele faz exatamente como Deus disse. Ele desce, e geralmente quando Deus pede alguém para descer, fala de auto-humilhação. Deus vai nos levar para um processo de auto-humilhação, porque entenda algo: antes de Deus te colocar em lugares altos, primeiro Ele vai te fazer descer em lugares baixos. O que você está dizendo, pastora? Golias estava na frente de Davi, e Deus fala assim: é com você, Davi, é com você, agora é a sua hora. Ele vai lá no Saul, tenta vestir as armas de Saul, e Deus disse não, as armas de Saul não servem para esse tempo. E Deus pergunta, e ele pergunta para Deus: como é que eu vou vencer Golias? Ele diz: desce no riacho, desce e pega pedras, porque aquilo que Deus vai usar você para fazer nesses dias já está dentro de você. Você já foi capacitado. Quem não aprende a descer não está pronto para subir. Existem revelações que só acontecem no vale. E o vale que ele vai descer, se a gente estudar um pouco a geografia, a gente vai
entender. Eu achei tão lindo isso, que a casa do oleiro, pastora, não estava num vale belo, ele estava no vale do lixo. Era um lugar o lixo fala um lugar desprezível, o resto da sociedade. E é exatamente nesse lugar que o oleiro está trabalhando. Talvez você entrou hoje aqui se sentindo pequeno, insignificante, mas entenda algo: Deus está trabalhando. Por mais que você não veja, Ele continua trabalhando em você e por você. Mas existe um segredo. O vaso quebrou, mas ele continuava na roda e ainda na mão do oleiro. Esse povo é o povo que Deus tinha tirado do Egito, com a mão forte, manifestado, se revelado, feito os milagres, aberto o mar vermelho na frente deles. Parecido, mas a intenção de Deus com esse povo e comigo e com você é nos fazer um povo seu, exclusivo, santo, parecido, imagem. Deus tira o povo do Egito, mas o Egito permanece dentro do povo. Santidade no dicionário significa separado, consagrado, colocado à parte, diferente do comum. Você não foi chamado para ser como todo mundo. Você não foi chamada para fazer o que todo mundo faz. Você foi chamado para ser exclusividade. E o que isso tem a ver comigo, pastora? Quando nós olhamos para o texto, a gente vê que a tribo de Judá era muito parecida com os nossos dias, porque elas estavam na terra da promessa, mas aí que mora o perigo. Eles estavam exatamente no lugar que Deus tinha chamado eles para estar, mas o perigo está aí quando nós trocamos o Deus que nos fez a promessa pela terra prometida. E o Senhor me trouxe hoje aqui: cuidado para você não trocar o Deus que te fez a promessa pela terra prometida. Eu sei que essa palavra não é uma palavra que vai dar muito glória a Deus hoje aqui, mas eu tenho uma responsabilidade. O Senhor me trouxe hoje aqui para te dizer: eu quero exclusividade, eu quero compromisso, eu quero separação. Jesus, Ele vai orar: santifica-os na tua verdade. A tua verdade é a palavra. Quantos amam a Bíblia aqui? Eu não vou conformar com uma geração que fala que ama Jesus, mas não conhece o caráter dele, não conhece o que move o coração dele, não conhece o que toca o coração dele. Mas a casa do oleiro vai me ensinar algumas coisas, porque quando a gente olha esse texto, talvez você vai pensar assim: a pastora hoje vai bater. Mas não foi o que eu vi na casa do oleiro. Quando o Espírito Santo me deu a mão e me levou para a casa do oleiro profeticamente, ele me disse: Renata, eu quero que você fala para minha igreja que o vaso quebrou, mas ainda está nas minhas mãos, ainda dá tempo. Eu sou um Deus de oportunidade. Eu não disse
acaso, eu não movo por descarte. Eu sou um Deus que posso fazer de novo. A primeira coisa que eu aprendo com a casa do oleiro é que ela é um lugar de oportunidade. O vaso está quebrado, mas está na mão do oleiro. Ele pode fazer algo novo. Isso mostra que Deus não desiste de você, que Deus não nos joga fora, que Deus não trabalha com descarte. Que um erro não cancela o seu propósito. Eu estou falando de um povo que errou no meio do caminho, mas Deus estava levando Jeremias lá para lembrá-los: você errou, mas ainda dá tempo, porque você, a argila, você sabe por que ainda dava tempo? Porque a argila ainda estava fresca. Ela ainda é barro. Ele poderia fazer novamente. O Senhor te trouxe aqui para dizer: não importa o que você fez ontem, ainda dá tempo. Ainda dá tempo. O vaso pode estragar, mas se ele estiver na mão certa. E o que faz um vaso quebrar? Se você for estudar, você vai perceber que quando o oleiro separa o barro, a primeira lugar que ele massa é com os pés. Com os pés dentro de um balde, ele tira as pedras grandes. Por quê? Pedras grandes é fácil, ela é mais visível. Só que é na mão que ele purifica ele, tirando as pedras pequenas. É na mão de Deus, é no processo, é na jornada que Ele vai nos aperfeiçoando. It's ok. Se você, quem sabe, chegou aqui quebrado, despedaçado, fazendo o que você não gostaria de fazer, o Senhor te trouxe aqui para te dizer: ainda dá tempo. Hoje é o dia da oportunidade. Quanto mais ele amassa, quanto mais você entra no processo, mais ele encontra pedra e tira ar. E a pedra vai impedir o vaso em sua construção final. Porque o que não é tirado na mão é estourado no forno. O que não sai na mão do oleiro não passa no forno. Se você não aceitar ser amassado, o forno vai te estourar. O Senhor te trouxe aqui para dizer: é melhor ser amassado para tirar as pedras. O ar te dá forma para que você aguente a pressão do forno. E qual eram as pedras? Quando você continua olhando no texto, você vai perceber que o povo, eles viviam debaixo de idolatria. Diga comigo: idolatria. Idolatria não é apenas imagem. É quando algo ou alguém ocupa o lugar que deveria só ser de Deus no seu coração. A pedra, o problema desse povo era a idolatria. É você colocar algo, uma coisa ou uma pessoa no lugar que era só de Deus. Escuta algo que o Senhor me disse: um ídolo, ele começa como escolha, mas termina como Senhor. Um ídolo, quem sabe, um ídolo só um cigarrinho, só uma pitadinha. Hoje pode ser uma escolha. Você escolhe a hora que fuma, você escolhe a hora que você bebe aquela cervejinha, você vai escolhendo a hora que você faz. Mas depois, acredite, o Senhor me trouxe aqui para te dizer que um ídolo começa como escolha, mas termina como Senhor. E o seu
senhorio, quem é Senhor na sua vida, determina para onde você vai. Eu li um livro alguns anos atrás de Timothy Keller. O nome do livro é Deuses Falsos. Quem gosta de ler, eu sugiro esse livro, que ele joga luz no nosso coração. Timothy Keller, Deuses Falsos. Ele vai mostrar para nós como que é fácil levantar um ídolo no nosso coração. Como assim, pastora? Uma pessoa pode ser um ídolo. Quando uma pessoa se torna o centro da sua vida. Porque o centro tem que ser de Deus. O lugar central das decisões, motivações de Deus. Mas quantas das vezes nós colocamos filhos, marido, namorado, líder, pastor, amigo, sinais de que você está colocando uma pessoa no lugar de Deus, é quando a sua alegria depende dessa pessoa. Eu falei que a mensagem ia apertar, mas eu tenho compromisso com a palavra. Santidade é santidade, e eu não negocio a palavra de Deus. Um ídolo pode ser o dinheiro. Onde eles estavam na terra prometida, e no lugar da promessa, é muito fácil a cultura, como a pastora Cida disse aqui, nos corromper. Você diz que não tem tempo para vir à igreja, diz que não tem tempo para orar, diz que não tem tempo para ler a Bíblia para o Senhor do tempo. Como dizer que não temos tempo para o Senhor dele? O Senhor me trouxe aqui para dizer, se não tem tempo, é porque não tem prioridade. Porque tudo que é prioridade na Bíblia ou na nossa vida, a gente acha tempo. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Idolatria a si mesmo. Orgulho, vaidade, sempre tem razão, tudo é sobre a pessoa, não aceita ser tratada, confrontada, amassada, modelada. A Bíblia chama isso de idolatria do coração. Idolatria é quando algo se torna tão importante em você, que se Deus te pedir, você não tem como entregar. Eu sei que o Senhor vai ficar mais leve agora. Nos trouxe aqui para quebrar esses. São ídolos que eu ressaltei aqui. Mas eu gostaria que você fizesse uma autoanálise. Auto-humilhar. O que está roubando você de Deus? O que tem roubado ou sido o centro no seu coração, no lugar de Deus? Tudo que estiver no lugar de Deus, no seu coração, é um ídolo. E Deus está quebrando ídolos hoje aqui. Deus não vai levar um povo idólatra, mas Ele vai levar um povo servo que ama Ele. Jesus vai orar. Eu oro para que esse povo te ama como eu te amo. O nível de amor foi muito elevado, porque é o nível de amor de Jesus. E o nível de amor de Jesus é um nível que entregou tudo. Diga assim: quebrada, mas na mão dele. O segredo é na mão de quem você está. E quando eu preparava essa mensagem, eu falei para o pastor Bel assim: nossa, eu queria um exemplo, porque eu gosto muito de ser visual. E ele começou a me contar essa história, que até o Tião que contou para ele. Não sei se ele já contou para vocês. E o Senhor falou para mim: o segredo não é como o barro está. O segredo é na mão de quem o barro está. Eu não trouxe aqui para te acusar. Eu trouxe aqui para te avisar que ainda dá tempo. Que a casa do oleiro é um lugar de oportunidade. Eu tenho que descer também, acredite. Eu tenho que, quando ele me amassa, eu tenho que tirar as pedras, o ar, para que eu não estoure no forno. E aí
Pastor Bel me contou essa história. Essa história de um cavalo chamado Mumu. Esse cavalo, ele vivia na favela da Rocinha. Ele já contou essa história aqui para vocês? Quem já ouviu? Não, né? Então é a primeira vez, tá bom. Ele vivia, é uma história verídica, tá no YouTube. Esse cavalo, ele vivia na favela da Rocinha. E a função dele era carregar lixo. Ele vivia no meio do lixo, trabalhava no lixo, carregava lixo. Mas um dia, uma menina viu um potencial nesse cavalo. E chegou para o dono dele e falou assim: eu posso comprar esse cavalo? E por um valor muito pequeno, o dono vendeu o cavalo para ela e ela levou ele para um aras. Naquele lugar, algumas coisas mudaram. Mudou a alimentação, mudou o cuidado, mudou o ambiente e mudou o treinamento. O cavalo da favela da Rocinha, agora lá era lixo, 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 lixo. E a menina viu: nossa, vejo potencial nesse cavalo, quero ele, compra ele. Parece com uma história que você conhece. E leva ele para um aras. E aqui ele vai ser transformado, porque não existe transformação sem separação. Não existe transformação sem mudança de alimento. O que você come, o que você ouve, o que você fala, com quem você se assenta, com quem você se relaciona. E aquele cavalo que carregava lixo começou a ser treinado por essa menina. Hipismo. Ele não tinha a altura ideal. Ele não tinha estrutura ideal. Mas ele tinha uma coisa: ele carregou peso muito tempo, e por isso ele tinha resistência. Eu estou falando para alguém que, quem sabe, não está dentro do padrão que a sociedade existe ou exige, mas ele está acostumado a vencer muito, e por isso ele tem resistência. O que não te matou vai te dar resistência. E essa menina começa a treinar esse cavalo. Um certo dia, dois cavalos que pulavam para disputar as provas se machucaram. E tinha uma corrida marcada. O rapaz que pulava com esse cavalo chegou para um outro que era sócio, chegou e falou: por que você não tenta o Mumu? Ele falou: não, Mumu não tem altura, não tem o padrão. Não tem o padrão, não sabe falar direito, não sabe cantar direito, mas quando treinado naquilo que o Senhor te chamou para ser, você é imbatível. Quantas vezes damos desculpas? Esse próprio Jeremias, quando Deus chamou ele disse: eu não passo de um menino, eu não sei falar. E Deus olhou para ele e disse: eu vou colocar as minhas palavras. Não é sobre a sua capacidade, é sobre quem te governa. O cara que saltava falou: ok, eu vou tentar o Mumu. Pegou o Mumu. Aí eles vão contar que os dois ficaram um desconfiado do outro, porque não tinha intimidade. De repente, o Mumu começou a pular devagar e foi pegando confiança um com o outro. Confiança, e começou a vencer. E começou a pular, e começou a pular. E levou o Mumu para a corrida. Chegou lá, o Mumu venceu a prova e ganhou a medalha. O que mudou não é a força do Mumu, mas era na mão de quem ele estava. A mão de quem Mumu estava definiu o destino dele. Por 10 anos, Mumu venceu todas as provas, só porque ele mudou o ambiente, ele mudou.
conformismo. Sai desse lugar de gente que não ama o Senhor. Sai desse lugar de gente descompromissada. Mude o ambiente e você vai mudar os seus resultados. Não importa onde você estava. O que importa é na mão de quem você vai estar a partir de hoje. O mundo pode ter te usado para carregar lixo, mas Deus está te treinando hoje aqui para carregar propósito. Cadê os carregadores de propósito? Cadê os carregadores de propósito? Cadê? Aonde estão homens e mulheres que, quem sabe, a sociedade olhou e diz: vai carregar só lixo, não dá pra nada, não sabe fazer nada. Mas Deus me trouxe aqui para dizer: muda o ambiente, que eu mudo o destino. Muda o ambiente. Eu sinto a presença de Deus hoje aqui. O problema nunca foi no cavalo, foi no lugar que ele estava. O problema é o lugar que você está. Nunca foi sobre a qualidade da pessoa. Deus colocou em você tudo que você precisa. O segredo, diga comigo, o segredo é na mão. Eu estou. A segunda coisa que eu aprendo com a casa do oleiro, que a casa do oleiro é o lugar de restauração. Diga comigo, restauração. O barro não negocia processo, ele se rende. Eu vou repetir. O barro não negocia processo, se rende. Deus me trouxe aqui para dizer: se renda. Tudo que nasce, pastor Luiz Hermínio diz que tudo que nasce grande é monstro. Deus está te formando, forjando no processo. O único que nasceu grande foi Adão e pecou. Jesus nasceu pequeno, enfrentou o processo e venceu. Por isso Ele nos deu direito de vida eterna. O amassar do barro é para tirar bolhas de ar, para tirar pedras, tirar impureza, deixar ele mais com liga, mais maleável. Quem aqui já foi rígido? Eu falo por mim, gente. Se você me conhecesse há 5 anos atrás, você assustaria. Quão rígida eu era. Há 2 anos atrás, há 1 ano atrás, há 1 mês atrás, eu estou melhorando, porque eu ainda estou na mão do oleiro. Ele está me fazendo maleável. Ainda dá tempo. O barro não caiu no chão. O barro não foi jogado no lixo. O barro ainda estava nas mãos. Ele amassa para deixar mais uniforme, porque se não tirar o ar e a pedra, ele explode no forno. Bolhas falam de orgulho, pedras falam de traumas. Eu nem vou tocar nisso porque meu tempo já está me gritando ali. Impurezas, pecados, barro duro, coração duro, amassar, processo, forno, provações. Diga comigo, provações. Aguenta provações. Amassar de Deus é quando Ele permite que processos quebrem o nosso orgulho, tratam o nosso caráter, cura as nossas feridas, tiram coisas escondidas, trata a nossa motivação, trabalha na nossa dependência, na nossa obediência e trabalha na nossa identidade. Porque se tem algo que é um segredo, porque não são iguais os vasos feitos por mãos. Identidade fala que cada um tem a sua medida, cada um tem a sua porção. Não se compare com ninguém. Você é único, foi chamado por algo único. Você carrega a sua porção.
E eu achei isso aqui tão interessante, que Isaías 64 diz assim: mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, e nós somos o barro, Tu és o nosso oleiro, e todos nós, obras das Suas mãos. Você não está na mão de um padrasto, você está na mão de um Pai. Ele está te dando formato, Ele está forjando seu caráter. Imagem fala. Quantos pais que quando falam, oh, o seu filho parece com você, ele fica todo orgulhoso. O que o oleiro está fazendo é te formando para ser parecido com ele. Um orive, quando ele está trabalhando no ouro, ele vai pulindo o ouro. E sabe quando que o ouro está bom? Quando ele consegue se ver no ouro. O que Deus está querendo é se ver em você. Que você seja parecido com Ele em obras, em atitudes, nas suas decisões, no seu modo de falar, no seu modo de relacionar. Ele quer te fazer parecido com Ele. O amassar não é para destruir, mas para preparar. O que não é tratado, não é amassado, estoura no forno. O forno dói, ou o amassar dói, mas o forno revela. Terceira coisa que eu aprendo com a casa do oleiro, nesse texto que nós lemos, é que a casa do oleiro é um lugar de decisão. Aqui é a parte mais séria dessa mensagem. Se você já estava achando séria, te prepara que tem mais coisas. Porque eu vejo, de verdade, se você for ler o texto inteiro, você vê um amor manifesto. É Deus dando oportunidade, tempo, para o povo voltar para Ele. E Ele vai dizer assim: por acaso, se vocês não mudassem a atitude de vocês, eu não mudaria. O que Deus está chamando o povo é: volta para mim. Abandona a prática, a cultura do lugar que você está inserido. Você não foi chamado para parecer com eles, você foi chamado para parecer comigo. Porque a cultura, ela quer implantar em nós aquilo que eles são, mas nós fomos chamados para manifestar a cultura do reino de Deus. Jeremias 18:12. O povo diz assim para Deus: não queremos, porque andaremos segundo o nosso projeto, e cada um fará segundo o seu coração maligno. Deus deu oportunidade, mas o povo decidiu. A terceira coisa que eu aprendo na casa do oleiro é que é você quem decide. Quem já viu aquela, acho que eu sou meia antiga, gente, Você Decide, um programa que tinha no Brasil? Levantem que eu quero ver os da minha idade. Tudo da minha idade. Deixa eu ver, levanta de novo, fica a mão alta. Eu amava decidir a história. Vocês gostavam? Hoje você vai decidir a sua. O Senhor me disse: o problema não foi o barro ser quebrado. O problema é quando o barro se endurece. Hoje, Deus está nos convidando para fazer diferente. O povo decidiu: não queremos,
Mas eu convido você para juntamente comigo falar: eu decido obedecer, eu decido permanecer, eu decido mudar, eu decido arrepender, eu decido deixar ser tratado, eu decido deixar que Ele me amasse até tirar as pedras, eu decido deixar que Ele me amasse, processo até eu ficar flexível. Eu decido deixar o controle. Eu decido que Deus dê forma em mim. Eu decido parecer com Ele. Eu decido, diga, eu decido. Naquele tempo o povo decidiu: não queremos, mas hoje nós vamos decidir, como uma igreja que Jesus orou por mim e por você, pagou um alto preço e diz: eu decido amar, eu decido obedecer, eu decido fazer diferente. O povo disse: não queremos, mas hoje nós decidimos diferente. Fica de pé comigo. A decisão é sua. A decisão é minha. Deus está nos chamando para sermos nada que você não aguente ser, separado, exclusivo. Assim como você que é casado, tem namorado, fidelidade da sua noiva, da sua esposa, Deus quer fidelidade nossa. O que Deus está chamando é: não divida o seu coração com ninguém. E hoje eu decido por Deus. E você? Quem você decide? Eu falei que a mensagem hoje, mas é Bíblia. Eu tenho compromisso com a palavra. E eu quero orar para quem decidiu hoje. Para os decididos. Recebeu a palavra no coração. Entendeu que Deus está falando com você nesse dia. E fala: eu quero. Quem sabe você está distante. Quem sabe até hoje você está afastado dos caminhos do Senhor. E hoje você se viu como aquele povo que decidiu que queria viver a própria vida da maneira que eles queriam, mas agora entendeu essa mensagem, ela tocou o seu coração. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos aonde você está. E se você ouviu essa palavra e entendeu ela no seu espírito, não há valor em mim. Sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres. se renda, se renda, se renda. Você está no lugar seguro. Sem ti não há valor em mim. Sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. A tua presença é tudo que eu preciso. Nós decidimos pelo Senhor. A tua presença. A casa do oleiro é um lugar de oportunidade. É o meu maior valor. A casa do oleiro é um lugar de restauração. Atrai o meu coração. E a casa do oleiro é um lugar de decisão. Atrai o meu coração. És tudo que eu quero. A primeira oração que eu quero fazer é para você que
está afastado dos caminhos do Senhor, ora comigo baixinho, ninguém precisa ouvir. Senhor, eu reconheço que eu andei longe de Ti, que como aquele povo que o Senhor escolheu, decidiu andar longe do Senhor, mas hoje eu decido pelo Senhor e para o Senhor. Abraça o meu coração nesse dia, me chama de filho, assim como a Mumu, ela recebeu um novo propósito, um novo destino, de carregadora de lixo. Ela passou a carregar propósito. Faz em mim. Se você fez essa oração, eu gostaria que você levantasse as suas mãos bem alto para mim te ver. Eu estou vendo a sua mão levantada. Eu estou vendo a sua mão levantada. Eu estou vendo a sua mão levantada. Eu gostaria que você fizesse como Jeremias, ainda um pouquinho mais, saísse do seu lugar e viesse aqui na frente como resposta. Você que levantou suas mãos, eu quero orar por você. E eu quero orar para o segundo povo, que quem sabe você se envolveu demais com a terra, com a promessa, e não está vivendo o propósito. Eu gostaria que você viesse na frente, porque hoje Deus vai te dar destino. Deus vai mudar o seu estado. Eu gostaria, se você quiser vir à frente, tá liberado. Eu quero orar por você. Só se essa palavra falou no seu coração. Amém, pode vir. Se eu me humilhar,
não fizeram como o povo de Judá, que decidiram por sua vida pessoal. Mas aqui tem um povo que está dizendo: eu decido pelo Senhor, eu entrego minha vida ao Senhor, como aquele barro fresco, eu aceito ser trabalhada, ser moldada pelo Senhor. Por isso, Deus, faça acontecer na vida deles. Mude de ideia, como a tua palavra diz, que se eles se arrependessem, o Senhor mudaria de ideia. Mude de ideia, muda o destino, muda os lugares, muda a vida deles, no nome de Jesus. A minha fonte é o teu amor, minha herança é o teu amor. Aleluia. A minha fonte. Coloque a mão no seu coração em nome de Jesus. Amor. Pai querido, eu oro, Senhor Deus. Eu consagro a vida de cada um que está aqui diante do teu altar, Senhor. Eu sinto no meu coração em falar: leve a sério essa palavra. Leve a sério essa palavra. Deus está trazendo alinhamento sobre a sua igreja. Alinhamento. Chega de idolatria. Chega de pedras no meio do barro. Obrigado, Senhor, por essa palavra, pela oportunidade de conserto, de alinhamento. Abençoa a pastora Renata. Continua, Senhor Deus, usando a tua serva. Que cada um que está aqui à frente, aqueles que estão na sua cadeira, no seu banco, sejam poderosamente tocados pela palavra do Senhor. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor levante-se para nós, que o Senhor tenha misericórdia de nós, e que a sua paz seja sobre a nossa vida, casa, família e ministério, em nome de Jesus. Tenha uma semana abençoada, que Deus te abençoe, que o Senhor se revele para você nessa semana e se prepare. O melhor do Senhor vai chegar e vai acontecer. Dê um forte aplauso ao Senhor. Um beijo no coração. Deus te abençoe. Graça e paz.